Boa noite. Tudo bem? Tá fraco, hein? Boa noite. Vocês estão bem mesmo? Que bom. Queimando na presença de Deus? Não estão aí, ó. Queimando na presença de Deus? Ai, ai. Vocês trouxeram Bíblia? Ó. Vocês vão ver, ergue aí de novo, ergue aí. Isso. Coisa linda. Vamos lá. Antes de tudo, vamos trocar uma ideia antes da gente ir para a palavra. Sou Júlio, tenho 30 anos, faço parte desse movimento aqui, que eu amo, e estou cada vez mais apaixonado pelo Senhor. A gente rezava aí no começo, e de coração, eu já estava queimando para a noite de hoje. Só que essa música a gente ensaiou nesse bar, e não saía, né, essa música. Nós tentava tirar e não saía. E olha que ela é simples, hein? E não saía, nós não sabemos nem por quê. E aí quando a gente estava cantando, rezando aqui, o Senhor falava que era a oração dos sedentos. Enquanto a gente rezava, eu falei, meu Deus do céu, dos sedentos, tá? Mas a música, ela, no trecho ali no meio, ela já fala que a gente é fraco. É ou não é? E aí o Senhor me fez lembrar de uma frase, João Paulo II, que ele fala que o santo não é aquele que nunca peca, é aquele que nunca desiste. É ou não é? Então o santo, ele é fraco. O sedento, ele é fraco. Ele vai sentir sede, ele vai sentir fome, ele vai sentir fraqueza, ele vai sentir medo. Estou falando tudo isso porque antes de entrar no tema, o Senhor me incomodou para trazer isso. Porque vocês rezavam, vocês viram que a música que vocês nem conheciam, quem conhecia essa música, levanta a mão aí. Olha isso aí, conhecia aí, ó. E a música que vocês não conheciam foi fluindo no seu coração. E foi fluindo, e a oração foi subindo. E daqui a pouco você não sabia mais, olha, eu estou apaixonado nessa música agora. E daqui a pouco você estava recebendo já o Espírito Santo. Você vai aprendendo. E aquilo vai martelando no seu coração. E vai ficando. O que fica? Fica a presença. Fica a presença. E hoje a gente vai falar muito disso, da presença. Presença de Deus. Vocês gostam da presença de Deus? Amam a presença de Deus? Pergunta que não pode faltar. Busca a presença de Deus? Busca mesmo. Olha para essa pessoa do lado e vê se busca mesmo. Dá uma olhadinha. Pergunta, você busca mesmo? Busca de verdade. Olha. Busca. Porque a palavra de hoje vai ser para a gente. Tanto os que buscam e os que não buscam. Ela vai ser muito clara para a gente. Tá bom? Ai, estou já querendo ir para o momento de novo de oração. Mas bora. Família, pega a tua Bíblia, lá em Levítico 6. O fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. Vamos de novo? Tem alguma tradução que está diferente aí? A gente está usando aqui, ó, Ave Maria, edição de estudo. Nosso padre aí, ele direcionou a gente está nela. Então, se você quiser seguir nossa tradução, essa é a dica. Capinha marronzinha da Ave Maria. De novo, o fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. Só nessa frase já dá para a gente pregar, sem nem ir no significado mesmo, que referências e tudo mais. Só nessa frase, levar como uma frase, não vamos nem levar como um versículo. Já dá para a gente pregar muito. Mas não, a gente precisa entender o que está acontecendo. Isso aqui é Velho Testamento. Isso aqui está usando várias referências ali sobre os sacerdotes, os sacrifícios, a continuidade de algo. Entenderam? Então, quando a gente está já falando ali que o fogo deverá ser alimentado, já tem que ficar claro, ele estava aceso. Ele precisa ser alimentado. De alguma maneira ele precisa ser alimentado, sem jamais se apagar. Vocês já fizeram alguma vez ou participaram de alguma coisa que tinha uma fogueira? Já? Vocês pegaram a fogueira ali no começo, quando ela ainda estava inteira, ou quando já estava só a brasa? Já caiu e tudo mais, estava só a brasa.
Como que é? Os dois. É legal quando você pega e consegue visualizar os dois. Porque você vê que ela estava ali firme, a base firme, o meio firme, em cima firme, tinha uma chama. A chama foi tomando conta daquela fogueira. Estou usando mais como imagem aquela fogueira mesmo de São João, tá ligado? As torinhas tudo montadinha assim. Ela vai tomando toda aquela forma. Ela vai tomando toda a forma a ponto de tomar realmente todas aquelas toras. Em algum momento, o que acontece com ela? Quem sabe aí? Ela desaba, ela cai. Ela vai caindo realmente para dentro e vai ficando aquela fogueira. E muitas vezes a gente vai ver, tá um cinza com branco, o fogo vermelho. É ou não é? É ou não é? A gente precisa entender esses detalhes para a gente entender o que aconteceu ali. Tá bom? Eu estou usando esse exemplo, mas eu até lembrei aí de uma história. Uma história não, um acontecimento comigo. Eu era mais novo, tinha um tio chamado, nós chamávamos de tio Tião. Minha mãe está ali, minha irmã está ali. Tio Tião, ele amava fazer churrasco, tudo era churrasco. Era ir para casa da tia para fazer churrasco. E o churrasco dele era costela e fraldinha. Top. Mano, ele deixava aquela costela desde lá do começo e a fraldinha ali para a gente já ir degustando, ele falava. E ele não era o cara que ele colocava um pouquinho de carvão. Ele tinha uma gambiarra lá da churrasqueira dele lá, que era, sei lá o que era, que era da casa da minha tia. E ele tacava um monte de carvão, o saco inteiro, metia fogo, fazia aquele brasão, espalhava. Quem faz churrasco aí sabe que fica no grau, no jeito para fazer o churrasco. E ele deixava lá. Ele não saía de perto da churrasqueira. Minhas irmãs, minha família está aí. Não saía de perto. E eu, moleque, amava ele, ficava perto e queria aprender, queria estar junto. E ele sempre falava, fica aí perto que você vai aprender, fica olhando. Uma hora você aprende, fica olhando. Aí eu, sempre querendo, eu sou meio hiperativo, então quero sempre ajudar. Um dia eu peguei e fui encher uma garrafinha de água. Quem enche uma garrafinha de água num churrasco é para quê? Para apagar o fogo, né? Quem nunca pegou uma garrafinha de água, coloca até salzinho na água, porque se for para carne, para ajudar a não tirar o sal da carne, não é verdade? E aí eu peguei, ele falou assim, o que você vai fazer, moleque? Tá doido? Dá aqui esse negócio. E ele colocou no canto ali. Eu falei, olha o tamanho do fogo, vai queimar toda a carne, dá para ver que vai queimar a carne. Ele olhou para mim, sabe aqueles tio, aquelas pessoas mais velhas que olham assim para nós, tipo assim, você não sabe nada? Sabe? Ele falou assim, vem aqui para mim te ensinar um negócio. E aquele braseiro que estava um canto, estava pegando fogo e ao redor tinha brasa, ele começou a arrumar a churrasqueira, o fogo assim. Ó. Ele tirava o que já não era bom e trazia só o que era, tirava o que era ruim e trazia só o que era bom. O fogo baixava e o fogo não apagava, ligado? E essa história, isso que aconteceu comigo, o Senhor me fez lembrar nessa semana, preparando essa pregação. Porque quando a gente olha para isso aqui e a gente pega Levíticos, a gente não pode ficar preso só nesse versículo. Porque senão a gente vai falar apenas de um fogo que precisa ser alimentado. E a gente não vai saber como alimentar. A gente não vai saber por onde alimentar. Em algum momento a gente pode errar chegando com algo porque o fogo está tão forte e jogar água. E acabar com tudo. Porque eu vou até pegar uma fala do meu tio que ele usou para mim. Ele falou assim, se você jogar água agora na churrasqueira, você vai mudar toda a temperatura. Você pode até apagar a churrasqueira. Todo o fogo. Com a quantidade de água você apaga tudo. E ali o Espírito Santo falou comigo. Me fez lembrar do meu tio. Chorei igual uma criança, me preparando, porque eu tenho saudade dele. Lembrei de um monte de coisa. Pequeno, novo. E ele, um tio que sempre carismático, sempre brincando, sempre ajudando, sempre ele era muito um carisma absurdo. E ali eu via que naquilo ele reunia a família, ele amava a família, ele servia a família. E o Espírito Santo fez eu lembrar disso para mim entender algumas coisas ali, para mim aprender algumas coisas. Eu pedi para que vocês abram a Bíblia de novo, porque a gente volta para essa passagem, para a gente dar um rolê legal aqui nessa Bíblia aqui. Pega lá em Tiago 5. Vai lá. Tiago 5. Quem for achando, faz assim, ó. Ihu! Achei que ninguém ia fazer.
Quem for achando, misericórdia. Tiago 5, acha aí. Só o Celão achou até agora? Não é possível. Tiago 5, vai lá. Versículo 16. Acharam ou não? Vamos lá. Versículo 16 é o que a palavra vai falar para a gente. Vocês vão entender o que vai chegar na churrasqueira ali do meu tio. Vai chegar nela. Olha só. A oração, desculpa, é versículo 15. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá, se ele cometeu pecados. Beleza? 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurado. A oração do justo tem grande eficácia. A oração do justo tem grande eficácia. Beleza? Pecados. Pecado é o lado bom ou o lado ruim da tua fogueira? Estão entendendo? Estão entendendo? Vida, você como altar. Vamos trazer aí a questão da passagem de novo lá de Levíticos, que ela está falando aqui que o fogo deverá ser alimentado no altar. Amém ou não? No altar. Esse fogo tem que ser alimentado no altar. Esse altar vamos colocar como teu coração, amém? Lembra, não vim, mas eu estou ligado que o tema do último encontro sem ser noite de avivamento, restauração dos altares. Coração. Segue cuidando do coração. A gente segue cuidando do coração. E aqui está falando que a gente precisa manter essa chama acesa no altar, coração. Estão pegando? O pecado, o que a palavra fala? O pecado é o lado ruim desse seu altar aí, desse seu coração. A fogueira lá que eu falei, aquela churrasqueira que meu tio mostrava, que tinha que ajeitar ali, ó. O que ele fazia? Ele tirava o que era ruim e deixava o que era bom. O que a gente tem que fazer para manter esse fogo? De primeira aí, para a gente entender e começar a entrar numa linha mais direta. A gente precisa parar de pecar. A gente precisa lutar contra esses pecados. Tem muito pecado ao nosso redor que está deixando a gente fraco. Está deixando a gente fraco, está deixando a gente vazio. A gente está tão vazio que a gente está aceitando, de mão beijada, perder. Entenda o que eu estou falando, tá? Pelo amor de Deus, não generalize no sentido do que a gente está vendo aí dessa guerra aí fora. A gente está perdendo o maior governo da nossa vida. E quando eu estou falando de governo, eu não estou falando do governo como país. Estou falando na nossa vida. A gente está deixando que pessoas rotulem. Você, é igual o povo coloca aí fora, você é de direita. Porque você gosta disso, você é de direita. Ah, você que gosta disso, você é de esquerda. A galera está parando de falar até mesmo de santo por aí. Essa pessoa aí é santa, essa pessoa não é santa. Essa pessoa é do bem, essa pessoa não é do bem. É direita e esquerda, não é sobre isso. Pessoa cheia de pecado. Você consegue identificar uma pessoa muito pecadora? Você consegue identificar? Sabia que é difícil identificar uma pessoa pecadora? É difícil. Você só consegue quando o pecado dela é público. Você já viu quando sai uma notícia sobre um ladrão? O que o ladrão merece? Ser preso, olha só, você já sabe que ele merece ali a justiça, né? E o que Tiago falou aí? Vamos voltar lá para o versículo 16. Confessai os seus pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para ser descurado. Orai, a oração do justo tem grande eficácia. Amém, tem grande eficácia. Isso aqui está falando sobre tanta questão, versículo 15 e 16, sobre aquela fé que salvará, está falando sobre um enfermo ali que o Senhor vai restabelecer, e está colocando ali sobre uma oração justa. Vai pegando esses pontos, porque agora a gente vai trazer ainda mais para essa questão de Levíticos aqui. O fogo está aceso, família. Fala assim para a pessoa do lado, o teu fogo está aceso. Seu coração está incendiado. A pessoa que está sem ninguém do lado aí, ó, você que está atrás dela, na frente dela, que seja, caça, dá uma olhada, fala assim, ó, você está pegando fogo.
Isso. Olha o sorriso que você tirou dessa pessoa. Caça alguém aí, caça alguém e olha para essa pessoa. Ela estava ali, ó, morgando, dormindo. Olha para ela e fala: você está pegando fogo, meu irmão. Olha no olho dela e fala: está pegando fogo. Aleluia. Precisamos entender isso. Ali, né, voltando para Levíticos, Deus está orientando que esse fogo precisa ser alimentado. Ou seja, ele não pode se apagar, de jeito nenhum. Vocês, como esse fogo, vocês precisam parar de depender de um domingo que entregue algo para você. Se você beber água só de domingo, o que vai acontecer? Você vai morrer de sede. Você vai morrer de sede. Se você esperar do Senhor só no domingo, você vai perder a tua alma. Você não vai ficar com sede nem como, você vai perder a tua alma. Você vai aceitar os pecados aí que te rodeia. A nossa geração está rodeada de coisas aí que vocês acham que é só coisas de pornografia e masturbação e depressão e ansiedade. Está cheio de vaidade por aí, nego que fica postando coisas aleatórias só para likezinho. Menina, a mesma coisa. Vocês viram aí o que rolou? Vou citar a mesma questão do Felca, lá que ele falou das crianças. Um monte de gente achando que é normal. E vocês direto vê a sobrinhada, a criançada, irmão dançando e metendo, e está tudo ok. Você mesmo falou: ai, que linda. E ela está lá rebolando, fazendo um videozinho. Virou normal para a gente. Isso não pode ser normal. Isso não pode ser normal. Não pode ser normal. Fala, declara para você: isso não pode ser normal. Olha de novo, vai, que coisa chata, Júlio, ficar falando isso. Mas olha para a pessoa do lado e fala: isso não pode ser normal. Para as mães que têm filho, está sendo caramba, hein? Eu avisei você, menina do caramba. Não pode. Não pode. Porque daí a gente vai até mergulhar em uma questão que chama fogo estranho. Você acredita que a palavra até explica sobre o fogo estranho? Um fogo estranho, lá em Levíticos, lá em capítulo 10, lá, né, não vai nem ler, mas em Levítico 10, ele começa a falar sobre uma história de Nadab e Abiú, filho de Araão. E ele começa ali a falar que eles receberam e conquistaram um resultado, um grande resultado. Esse resultado era que eles conseguiram fazer uma grande adoração. Nesse grande momento de adoração, tinha fogo. Esse fogo tinha cor de fogo, jeito de fogo, até esquentava. Mas era um fogo estranho. Porque nesse fogo estranho, olha o que não tinha. Era uma adoração fora da vontade de Deus. Era uma adoração onde a desobediência e a irreverência era totalmente humana, era totalmente vaidade, olhando para si, tá ligado? Ali tinha falsos cultos, vaidade, ritos, e eles não guiavam a vontade do Espírito Santo, era só barulho. Vocês já viram quando começa a estralar o fogo ali naquela fogueira, começa a estralar, de você do nada dar uns pipoca até mesmo, sabe? Isso estou falando de fogueira, mas você fazer um churrasco, e você meter ali, do nada cai que seja um salzinho ali, vai dar um pipoco, vai fazer um barulhinho ali, fogo estranho. Só que aqui a gente quer o fogo verdadeiro, é ou não é? Onde você encontra o fogo verdadeiro? Você sabe me dizer? 3 coisas bem diretas. A presença de Deus é ou não é? O fogo verdadeiro. A santidade e um juízo divino, é ou não é? Lembra que eu perguntei sobre o pecador? É fácil identificar o pecador? Não é fácil, porque eu citei o ladrão só se for algo público. Mas e a santidade? Você consegue notar a santidade? Consegue ou não? Consegue, mano. A santidade é diferente. A pessoa, ela deixa rastro. Vamos trazer como nossa santinha, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela deixa claro que quando a gente realmente está ali, em Deus, buscando a santidade, o nosso sim, o nosso oi, o nosso tudo bem, ela fala que a nossa resposta exala o cheiro de rosa, o cheiro de santidade. Você pode realmente declarar por onde você passar que você é santo sem abrir a tua boca. Sem abrir a tua boca. Mas ao mesmo tempo você pode enganar um monte de gente. Hoje em dia está fácil, tá? Cuidado.
Só que deixa claro que o fogo verdadeiro tem um ponto bem, bem sério. O Espírito Santo. Quando você está no Espírito Santo, tudo fica claro, até mesmo para as pessoas olhando para você. Fica claro. Alguém aí, hoje, no nosso meio, se identifica como, mano, eu estou em Deus. Você consegue se identificar? Eu estou em Deus, eu estou na presença. Consegue ou não? Consegue ou não? Vamos fazer um desafio aqui, pode ser? Você que se acha, estou na presença de Deus, não é se achar no sentido ruim, tá? Se achar do lado bom. Fica em pé se você se acha que está na presença de Deus. O resto, ou vocês que estão em pé, dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada. Agora pode sentar. Olha como vocês fazem uma autocondenação de vocês. Galera que está em Deus, amém. É isso mesmo, tem que ter coragem de estar em pé e declarar ali, ó. O que está faltando é isso, coragem. Quem está aí achando que não está em Deus e ficou sentado é porque vocês pecaram? É isso? É porque vocês pecaram. É porque vocês estão frios. Vocês não estão rezando, é isso? Não pode ser desse jeito, família. Não pode. De coração. Isso o Senhor me incomodou. Eu falei, eu não vou fazer isso, Deus. Eu não vou fazer isso. Porque expõe. Quem gosta de ficar exposto? Mas quem aí, agora vamos. Estou quase mandando desligar a câmera. Porque quem aí, quando um monte de gente ficou sentado, fez ufa, sentiu alívio. Tem coragem? Ali, ó, já demonstrou ali, falou, ufa. O medo de ter ficado só você sentado. É muito louco isso, cara. O inimigo, ele é sujo. O inimigo, ele quer que a gente apenas entenda alguns sinais de a oração bonita, o braço erguido, olha lá, ó, se ergue o braço, se ora em língua, se fala alto, está em Deus. Não está. Não está. Ah, aquela, sabe, vamos trazer outra pecadora, ou outra coisa que vocês vão olhar e você sabe, ah, ali tem pecado demais. Quando se fala em prostituta, não é muito claro? Ela tem um grande pecado. O que ela faz? Ela vende o corpo. Ela se prostitui. É muito fácil, né? Agora, que nome que a gente pode dar para os nossos pecados? Que ninguém sabe. Que nome que a gente pode dar? Ah lá, o vaidosão? Ah lá, o orgulhosão? Ah lá, o cara que não consegue controlar a mente? Não pode passar uma pessoa que ela tem maldade. Julga a pessoa. Que nome que a gente dá para isso aí? Que nome? A gente precisa entender de coração, família, que esses pontos que eu estou trazendo, tipo assim, é para a gente realmente, sabe, ir incomodando o coração. Vocês acreditam só de você estar pensando, aí você já está começando, tipo assim, isso aqui tem que tirar, isso aqui eu tenho que tirar, para ficar só isso aqui, para esse fogo se manter. Tem uma chaminha aí? Tem? Quem tem, tipo assim, mano, eu não estou tão pá, mas eu sinto, eu quero sentir, ou eu não estou sentindo, mas eu estou buscando que seja um pouquinho. Fica em pé. Já mudou. Está mudando. Então você faz parte desse povo aqui, família. Pode sentar. Então você faz parte desse povo aqui, pelo amor de Deus. Você faz parte desse povo aqui que está buscando, que precisa realmente encontrar o fogo e manter, alimentar esse fogo. Se você não alimenta, esse fogo vai apagar. Fez sentido? Vocês estão entendendo? Porque quando a gente olha o fogo que representa a vontade de Deus, a presença de Deus, maravilha, eu preciso alimentar esse fogo, eu preciso de algum jeito alimentar esse fogo. Vou dar uma dica para você que vai te ajudar. Quaresma de São Miguel Arcanjo. Vai te ajudar. Você vai pegar 40 dias, agora não é mais 40 porque começou, mas você pode começar ainda, não consegue de madrugada, você pode fazer em qualquer horário, e você pode pegar o teu momentinho, sentar ali, ler as orações, porque está ali, não sei rezar, não sei como fazer, está ali, lê, segue bonitinho, você vai estar buscando mais, você vai colocar na tua vida um pouquinho mais de lenha, e mais lenha, e mais lenha. Não quero fazer a quaresma, vai para a Bíblia, faz uma questão de um devocionalzinho ali, entre você e Deus, faz a Lectio Divina, busca,
Não consigo rezar o terço, Júlio, não consigo. Vai para as 3 Ave Maria. 3 Ave Maria todo dia. 1 Ave Maria. E vai aumentando, vai melhorando. Você precisa alimentar. Você precisa começar a colocar a lenha nesse fogo aí. Amém ou não? Amém. Aí sim. A galera tá bem. Então vamos lá. Nesse contexto teológico, até anotei aqui um contexto teológico católico, a gente precisa entender que essa palavra aqui, ela está sendo um chamado para a nossa alma. Entenderam? Um chamado para quem? Fala assim, para a minha alma. Ela está mal acostumada. Ela é uma sem vergonha. É a tua alma ou é você? Você, miserável. Não é a tua alma. Se você não melhorar, você vai perder a tua alma. Entendeu? Vocês riem, né? Tá. Sabe onde esse fogo foi aceso? Vocês têm noção onde foi aceso? Onde deixaram uma chaminha aí para vocês? Vocês têm ideia? Quem é crismando aqui, crismado? Quem é que é batizado? Vai deixando a mão erguida aí. Então vocês têm esse fogo aí. Vocês têm o batismo da crisma e todos os momentos de efusão que você pode passar. Isso acendeu a chama em você. Isso acendeu a chama em você. Então podemos dizer que o fogo é de Deus, mas a lenha é? Bate assim, ó. É nossa, é minha. O fogo é de Deus, mas a lenha é minha. Vai depender de quem para esse fogo se manter aceso? Você. Tá? Olha o que o catecismo vai falar para a gente. Lá em 2000, como que fala mesmo? Capítulo, parágrafo, eu sempre confundo. 2743. Vocês não estão com o catecismo aí, então eu vou só ler. Olha aí. Orar é sempre possível. O tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias, sejam quais forem a tempestade. O nosso tempo está nas mãos de Deus. Vamos continuar lá para o seguinte, 2744. Orar é necessário para que a vida continue viva. Orar é necessário para que a vida continue viva. Olha só, Catecismo da Igreja Católica. E ele vai continuar. Ora, como pode o Espírito Santo é o nosso bem maior. Ele está no meio de nós o tempo todo. Sabe onde está isso? O Catecismo da Igreja Católica. Aquele amarelinho. Isso aqui quando você pega, se você posta, a pessoa vai achar que você que colocou. Você que falou. De tão atual que é. É para agora. É nosso. O Espírito Santo é nosso. Você precisa querer, tipo assim, é só arrepio? Não é só arrepio. É convivência. Amém? E a gente precisa realmente entender que se a lenha é nossa, a gente precisa ter alguns passos aí. Eu coloquei aqui que a gente precisa falar mais sobre vida de oração. Vamos falar sobre vida de oração? Bora lá? Estamos bem, firme na vida de oração, todo mundo buscando, todo mundo orando, todo mundo rezando, fazendo as práticas ali. E isso é bom para a nossa vida. Amém? Quando a gente não faz e a gente fala disso, Padre Pio ele vai falar que toda vez que uma alma que não reza, uma vida que não reza, ela escuta que precisa rezar, ela se sente triste. Ela se sente triste, ela se sente confrontada, porque ela sabe que é um dever. No fundo, lá no coração, sabe que é um dever, mas não faz. E nós, eu falo, todo mundo que está aqui, é parte dessa geração. Nós não pode ficar falando igual uma galera fala por aí, essa geração está perdida. Mas faz parte dessa geração. Minha mãe que está aqui, eu faço assim para lembrar a idade da minha mãe, 65 anos. Olha isso, mãe. Caramba, ela já ficou brava, vai falar de minha idade, moleque. 65 anos, é da nossa geração, é mais jovem que um monte de gente aqui. Carlão, desculpa, mas quantos anos, irmão? Grita aí. 5,6, é mais jovem que nós aqui, mano. Irmãozinho que tá do lado do Carlão, fala seu nome aí. Bruno, sua idade. 27. Tá mais jovem que os de 15, irmão. Galerinha. A gente precisa entender que não é sobre idade. É sobre o tanto que a gente se coloca à disposição das nossas atividades. Tem gente que tem, sei lá,
15 anos e não faz uma atividade. O levantar da cama é uma luta. Você dança, pá, né, da hora, mas tem gente que você sabe que nem na carteira da escola senta direito. A postura diz tudo, tá bom? Eu teve um momento desse ano que o Senhor me incomodou pra caramba para mim estudar sobre ambiente que molda e atitude que gera resultado. E aí eu participei de uma formação lá, que era para a gente entrar nas salas de aulas e fazer anotações, o que a gente achava dos jovens. Cada mesa, cada carteira tinha um número, então nós não precisávamos saber o nome. Então aqui a carteira da Carolzinha tinha um número aqui. Ali, cada um, tal, imagina na sua carteira ter um número. Eu tinha que colocar 3 coisas: ativo, proativo e morto. Olha isso. Não tinha um meio termo. O ativo e proativo, o ativo é o quê? O cara que está ativão, pá, posturar, tudo mais. O proativo. Mano, o proativo nem estava na carteira, ele estava lá fora, tá ligado? Ele estava lá enchendo o saco da professora, ele estava toda hora levantando. Você olhava na carteira, era uma coisa, olhava para o pé estava assim, ó. É ou não é? O ativo, centrado, bonitinho, caderninho aqui, caneta ali, pá, no jeito. O morto, mano. Isso aí, Celão. O morto. Mascando chiclete jogado assim. Carteira lá na frente, dava para 3 negros sentar no meio. Mano, na moral, foi o exercício mais fácil da minha vida, mano. Foi o exercício mais fácil. Pá, fiz tudo assim, ó. E era uma parte de um curso. E aí entreguei pro cara, o cara falou assim: mano, agora vai lá e fala com a galera, eu preciso que você tire resposta dos mortos. Eu falei, mano, e agora? O que eu vou falar? Eu cheguei falando assim, ô seu morto, olha aqui pra mim. Aí o moleque, pá, se ajeitou. Pode falar, tio. Perguntei pra ele, o moleque respondeu. Ele falou assim, mano, eu tava em outro mundo. Obrigado por você ter me chamado. Nem ligou de eu chamar ele de morto. Nem ligou. Eu estou citando essa parte assim, porque o ambiente realmente molda e a atitude gera resultado. Mas às vezes a gente precisa ativar alguma coisa, a gente precisa citar, falar alguma coisa, declarar alguma coisa. E eu estou falando isso porque acredito eu que nós, como lembra da parte da geração, somos uma geração que a gente precisa fazer a diferença nos ambientes que a gente está. A gente precisa ser a diferença, a gente precisa ser a luz naquele lugar. A gente precisa olhar para as pessoas e realmente declarar coisas boas para elas. Sabe aquele amigo que está sentado lá, um morto, tá ligado? A gente precisa às vezes dar um toque, falar, mano, na moral, tá feio aí, mano. Você tá aí, é sério, véio, você tem que ir posturado, fica no jeitinho aí. Professora não tá mais nem ligando para você, de tão morto que você tá. Não, vamos cuidar disso aí. O cara às vezes vai falar assim, vá para lá, cuida da sua vida, mas no fundo ele vai posturar, mano. Ele vai dar uma ajeitadinha no corpo. Tem aqueles rebeldes que aí ele vai deitar, capaz de deitar no chão. Mas tem aquele que vai posturar. Eu estou dando um exemplo bem simples, mas você vai ver que em algum momento você foi lá e cutucou. Falou, que coisa feia, mano, postura. Olha as coisas que você está falando. Pô, você fala que é da igreja, está toda hora falando palavrão por aí. Você fala que é da igreja e fica usando essas roupas por aí. Você fala que é da igreja, mas olha as suas postagens, olha os lugares que você fica. Você vai para os lugares, você fica bêbado, você fica caindo de bêbado. Parece que vai dando tudo umas indiretinhas, né? E não é só questão da gente entender que mas fulano já foi assim, irmão, se foi, é passado, agora mudou, agora é tempo de você olhar para a tua vida e mudar. Se você não mudar, as pessoas vão olhar para você, além de ver que é um momento de, lá, o cara que é da igreja, lá, a menina que é da igreja, ela não vai só fazer isso, a pessoa não vai só fazer isso, ela vai falar tipo assim, eu vou pegar seu grupo de dança. Como que é o seu grupo de dança? 7R, ela chega lá, é do 7R, dança e tudo mais. Lá na hora de dançar, uniforme bonitinho, vermelhinho, eu vi que até o tênis vermelhinho, tudo no jeito. Sai lá da dança, mano, não arruma o cabelo, roupa toda zoada. Mano, o pessoal da dança fala assim, que é isso? Vamos fazer uma selfie? Não vou, não, vai não. Do jeito que você está, hoje em dia a galera é desse jeito. Só que eu estou dando um exemplo da dança, mas quando você está no meio de uma balada e a pessoa que vem aqui, por exemplo, vai lá para a balada e olha do jeito que você está, a pessoa vai falar assim, é do Reviva, olha como que a pessoa do Reviva fica. E não estou falando só quem é corpo não, viu? Quando você vem aqui, sai na fotinha, bonitinha, a gente solta lá, compra a camiseta, compra o moletom, você está colocando
algo em você que as pessoas vão te padronizar. Porque às vezes você não está exalando santidade, você não está em Deus. Aí o que acontece? Você anda com a camiseta de santo, para lá e para cá, mas no fundo, não tem nada de santo. E quando a gente fala assim, a alma que está um pouquinho distante daquilo que era para ser em Deus, se incomoda, se envergonha, ela fica triste, ela fica machucada. E aí a gente precisa entender que a questão que nós estamos falando aqui, a gente pode estar falando aqui. A gente pode pegar e tentar cuidar daquilo que está aqui agora, para quando a gente sair de lá, a gente cuidar daqueles que estão precisando. Porque a gente vai ir se curando, se amando, se enchendo, colocando lenha, enchendo fogo, para a nossa semana ser melhor. Para a gente chegar para as pessoas de uma maneira melhor. E não vir para cá, sair daqui triste, derrotado, fraco, acabaram comigo lá no encontro, e as pessoas falam assim, oxe, por que você está indo na igreja? Vocês entenderam agora por quê? A questão da igreja? A igreja é para os fracos mesmo. A igreja é para os pecadores mesmo. Fala assim, igual eu, assim, ó. A igreja é para mim, que sou fraco, pecador, miserável. A igreja é para mim. Então, quando alguém lá de fora pega e fala, vai para a igreja e é assim, você fala, calma, calma. O Senhor, quando eu preparava essa parte, o Senhor falava assim, ó, deixa claro que a gente precisa suportar o processo. Júlio suportou o processo. E ainda tem que suportar muita coisa, muito processo, porque eu não sou santo, eu quero ser santo. Mas eu preciso suportar o processo. Eu preciso caminhar um monte de coisa acontecendo. Pode acontecer 1 milhão de coisas. Eu posso perder a pessoa que eu amo, eu posso perder o trabalho que eu amo, eu posso perder o bem que eu amo, mas eu não posso perder a minha alma. Você não pode perder a tua alma. Vocês estão entendendo? De coração. Vamos para a Bíblia de novo. Ai. Mateus 26. Opa. Vai lá, Mateus 26. Estou procurando igual vocês, bora. Vamos ver quem acha primeiro, vai. Ah, moleque. Mateus 26, acharam aí então. 26, versículo 41. Aqueles que não estão trazendo a Bíblia, família, começa a trazer, tá? Te ajuda. Você vai anotando. Bora lá. Versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que a palavra está dizendo. A gente não acabou de falar isso? Vocês entenderam? Vigiai e orai para não entrar em tentação. E aí sim, a gente vai conseguir ali entender, o Espírito, o Senhor Jesus está pronto, mas aqui eu sou fraco, por isso que a gente bateu no peito e falou assim, a igreja é para mim. A gente é fraco, mas a gente precisa buscar, para a gente ficar forte. O inimigo quer que a gente se distraia, se esfrie. Isso é claro para vocês. Qual que é a sua maior distração hoje em dia? A maior distração é o celular? É a série. Sim. Cara, esses dias eu estava conversando com um amigo, ele estava reclamando de quem assiste The Chosen, por exemplo. Ele fala, que isso, mano, aquilo lá é muito ruim, não tem nada de Bíblia, não sei mal o quê. Cara, de verdade, se for para você assistir uma série, eu prefiro que você vá para um The Chosen do que você assistir, sei lá, uma série que vai acabar com a sua mente, mano. Então, o cara que estava falando isso para mim, eu falei, qual que é a sua atual série? Não vou falar o nome da série não, mas é um negócio lá de que ensina a você ter relação com outras pessoas diferentes. Ele falou que tem uma parada lá que dá relação até mesmo com o animal. Eu falei, credo, tem cruz, mano. E você fala que The Chosen não é de Deus? Eu falei, isso aí que não é de Deus, isso é do coisa ruim puro. Então, mano, vocês estão entendendo? Então, que seja a sua distração, seja a série, que você vá buscar uma série que vai te ajudar. Ó, o Minho ele tá tão assim na distração que ele tá aqui, ó, falando, escutando a que eu tô falando, ele tá jogando a bolinha para mim. Vou jogar não, Minho.
Tá doido? É sério, o menino tá desse jeito pra mim, Celão. Acredita? A câmera tinha até filmando pra cá. Ele tava olhando pra mim, o irmão do lado viu. Não é? Ele tava assim, ó. Querendo que eu rebate pra ele de novo. Não vou, mano. É o tênis, tá? Quem tá assistindo depois é que ele joga tênis. Mas é canalizando, né, mim? Pro lado bom. É isso, meu irmão. Precisamos vigiar, tá bom? Em todos os momentos. Cortar aquilo que rouba a nossa paz. Cortar aquilo que rouba a gente de Deus. Entenderam? Então a série, você precisa cuidar, porque senão vai virar um vício. Vou usar o minho de novo. Você precisa cuidar do tênis, senão vai virar um vício, irmão. A dança, precisa cuidar, senão vira um vício. Senão entra no lugar de Deus. O namoro entra no lugar de Deus. Entra o futebol, entra no lugar de Deus. A leitura, eu amo ler, sei lá, mangá. Irmão, vai entrar no lugar de Deus. O anime, mano, vai entrar no lugar de Deus. Você tem que saber cuidar, equilíbrio. Porque o equilíbrio, mano, é incrível. Porque o equilíbrio nunca entra as coisas de Deus no equilíbrio. Nunca entra. Consegue ficar, sei lá, quando você vai pegar o seu celular e ver o tempo que você ficou lá no celular, você vai ver, caramba, minha vida está ficando só no celular. Meu Deus do céu. O dia que eu mais trabalhei, essa semana eu peguei meu celular. Eu falei, mano, ainda bem que eu tenho a desculpa de falar que eu trabalho com isso. Porque estava lá 12 horas no celular. Mano, eu falei, caramba, velho. Como o meu celular aguenta eu? Toda hora olhando para ele. Porque não sei se vocês sabem, mas sabe essa câmera frontal aqui, ó? Tô brincando. Tô brincando. O moleque falou assim, vou abrir um mazaião. Vamos lá, vai lá para 2 Timóteo. O irmão, mano, você se entregou, cara, pelo amor de Deus, cara. Vai lá, 2 Timóteo. Eu amo a história de Timóteo. Para quem não conhece Timóteo, servo, discípulo, preparado por Paulo. Ele foi preparado para realmente ser um grande servo de Deus, Carolzinha. Fogo alto. E olha o que está lá em 2 Timóteo. Vê se faz sentido aí. 2 Timóteo vai dizer assim, ó, reaviva o dom de Deus que está em ti. Desculpa, não falei versículo. Capítulo 1, versículo 6. Meu Deus. Perdão. Acharam aí ou não? Como está na Bíblia de vocês? Está assim também? Reaviva o dom de Deus que está em ti. Está assim? Está igual? Eu tudo igual aqui, né? Está diferente? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Pegou aí? Pegou? Está igual? Está diferente? Eu vou aí. Lê pra gente. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Entenderam aí? Tá diferente? Tá, check. Tem alguém que tá diferente? Tá aí? Eu vou aí, irmão. Eu vou aí. Tá diferente aí, Pisão? Vai ler também, miséria. Fala aí, irmão. Por isso mesmo eu lhe recordo, reacenda o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos. Tem mais alguém? Tá, vou em mim? Não? Não? Basicamente, mesmo estando diferente, o reacender, o reavivar, está ali, certo? Vamos voltar para aquela questão de o fogo está aí. Está aí. Não entenda que apagou. Entenderam? Por isso que aquele momento que eu falei, você que está em Deus fica em pé e você ficou sentado, não faça mais isso. Fechou? Você está em Deus, você é filho de Deus, você é obra maravilhosa. Feche seus olhos e deixa que isso entre no seu coração. Você é uma criatura amada, você é filha amada, você foi escolhida, você foi escolhido, você realmente é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que às vezes a improvável, mas Deus te ama. Você é uma pessoa que é totalmente amada.
Você é uma pessoa única. Olha aqui para mim. Na minha época lá de crisma e tudo mais, não sei se acontece hoje isso ainda. A minha catequista ela era de olho, fazia assim, ó, olha para o seu dedo, olha para essas marquinhas. Você está vendo essas marquinhas aqui? Quando você tirou o RG, você teve que fazer o quê? Me dei lá na tinta e check, dedão, pá, tudo mais. O que chama isso aqui? Impressão digital. E aí ela falava, deixava claro, e para mim era o máximo quando ela falava assim, ó, ninguém tem a sua impressão digital. Só você tem essa impressão digital. Lindo, né? E aí, eu falava, caramba, que da hora. Aí eu participei de um retiro. A camiseta do retiro era lá, você fortaleça a tua identidade. Na camiseta tinha a marca de um dedão, assim, ó, pá. Todo mundo era igual. Né? Porque era a questão de todo mundo igual. Aí, aquilo ali me incomodava, mano. Eu falei assim, mano, nem a pau, velho, essa camiseta aqui, eu vou usar essa camiseta não, mano. Não, eu sou pessoa única, velho. Sou diferente, tá louco? E ficava nessa neura. E não sei mais o que, e tal. Só que ficava nessa viagem pra mim. Teve um momento de oração, mano, que tipo, sabe quando você fala aquelas coisas que só na sua cabeça, aí você fala, ninguém vai saber, né? Então eu posso falar essas coisas. E falando, não, essa camiseta nada a ver, uma camiseta feia e tal, e o bagulho tudo igual. Aí não podia tirar, man, não podia, mano. Mas eu falei, mano, pô, que saco, tal. O momento começou, o momento pegar fogo, aí o cara que estava pregando, ele começou a declarar, e não sei o que, vai ser levantado para quando chegar lá na paróquia que precisa, na comunidade que precisa, não sei o que, e vai fazer tal coisa. E eu ainda não estava tão em Deus, tá ligado? Eu ainda estava na questão do estar sentado, não sabia ainda que eu era de Deus. Eu estava nessa parada ainda. Só que, mano, eu sabia que eu era diferente. Só que eu falei, mano, ele está falando, pode servir para um monte de gente. Sabe quando você começa a falar desse jeito? E questionar o que Deus está falando para o servo ali, para o profeta. E aí do nada ele falou assim, é você mesmo que estava olhando para a tua camiseta, que estava falando, camiseta feia, e não sei o que eu sou diferente. Mano, parecia que todo mundo sabia que era eu, porque minha cara ferveu, e eu comecei, tipo assim, só me guardar, tipo assim, e eu fiquei de joelho, e eu chorava, e quando alguém veio rezar por mim, ele realmente ele falou coisas que estavam ali, eu falando com Deus, e isso sabe quando vem? E como uma certeza no coração, e parece que tipo assim, você fica gigante, você fala, mano, é pra mim essa palavra, você toma posse, lógico, você só fica gigante se você tomar posse, e você luta pelo aquilo. Já aconteceu com vocês? Em algum momento de Deus pegar e falar coisas assim, ó, e às vezes usar? Eu estou usando isso não como que é para todo mundo isso, só é para aqueles que estão com o coração disponíveis, só estão aqueles que estão com o coração sensíveis, ou que tem algo que precisa romper. Na minha vida precisava algo romper, precisava ser tão claro para mim, porque eu era tão miserável, porque eu falava, mano, se não ser claro eu não vou, até hoje é assim, se não ser claro, entre sim e não, tem que ser sim ou não, se for, pode continuar desse jeito, não vai, ou é sim ou é não, tem que ser claro, Deus tem que ser claro comigo. Naquele momento foi tão claro que ele usou a minha zoeira com a camiseta feia, o pregador usou. Estou contando isso porque já nós vai para o momento de oração. Eu quero que você entenda que esse fogo que está aí dentro, ele precisa explodir, tem que ser realmente como uma dinamite. Se for lá para o hebraico, tem uma questão que fala sobre dínamos, que é um acontecimento dentro de um outro acontecimento. É como se fosse uma erupção dentro do vulcão, sabe o vulcão? A gente olha para o vulcão e sabe que é um vulcão. Dentro do vulcão tem o quê? Tem a lava. Mas precisa acontecer alguma coisa ali para o vulcão entrar em erupção, sair, é ou não é? Entende? É essa passagem aí, ó, reaviva, reacenda, que seja através da mão do Senhor, que seja através do servo, você, agora eu estou falando com você, se você estiver entendendo, pegando a mensagem, é para você isso, você agora aqui não é só um canal de receber, você é ali, ó, que vai receber, mas também vai dar. Se ter que rezar por alguém, você vai rezar. Se alguém sentir de rezar por você, vai rezar. Eu estou já falando que temos o corpo aqui do Reviva, que são o pessoal que intercede e tudo mais. Mas aqui, em nome de Jesus, já estou declarando. Entenda que você está recebendo agora uma liberdade total na presença do Espírito Santo. É lógico que você não seja uma pessoa sem zelo, sem amor pelas vidas, de estar todo estragado, de ter pisado em, sei lá,
Vamos falar o lugar, esses lugares aqui, que mesa branca, mesa preta, e o banda e não sei mal o que, bababá, pisou lá, vou nos 2 lugares, inspire não sei mal o que. Você não é para impor a mão, você é para receber. Você é para receber. Ah, mas vai ficar muito claro? Não vai, mano, vai virar isso aqui, não vai apagar toda a luz, isso aqui vai descer o fogo aqui. Vai descer o fogo aqui, e em nome de Jesus você vai ser tomado pela graça de Deus, tomado pelo fogo do Espírito Santo, amém ou não? Vocês estão a fim de receber esse fogo? Vocês precisam querer muito, tá? Vamos voltar lá, o fogo é de Deus, mas a responsabilidade é isso aí. Ai, vamos lá para Lucas 12. Aí podia ter pelo menos mais 1 hora de encontro, né? Lucas 12. Lucas 12, versículo 4:9. Oh, glória! 4:9, eu vou ler porque o horário está curto. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso. Acharam aí? 12, versículo 4:9. 4:9, ainda falei desse jeito ainda. Ah, entendi, você estava no 4 e... Entendi, perdão, tá? 49. Ô, glória, mano do céu, eu vi a cara de ué do 6, mano, eu falei, caramba, uma palavrona, da hora aí. Ô, que isso, mano? Eu já estava vendo que Bíblia que esse miserável tá. Vamos de novo. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso. Esse fogo já está aceso, vocês não estão entendendo não o que está falando aqui? Vocês estão entendendo o que está falando aqui? Quem que está vindo? Quem que está querendo lançar fogo à terra? E ele está encontrando o teu povo, os teus filhos, aquele que está ali já, como? Está encontrando aceso, já está tomado. Mas agora, para esse momento, agora, a gente entendendo isso, a gente vai mergulhar nisso aqui, ó. Mas devo ser batizado num batismo, e quando anseio, até que ele se cumpra. Tá diferente aí? Tá diferente aí? O batismo vai vir, mas você tem que desejar, mesmo ele já estando aqui, o fogo já estando aqui, você precisa desejar tanto até que ele se cumpra. Que momento que eu paro de rezar? Nunca, nem quando se cumpre, porque daí agora você vai ter que manter aquele fogo, meu irmão, e mais lenha, e mais lenha, e mais lenha, porque se a gente voltar em Levíticos, lá em Levíticos 10 vai falar que em um momento vai vir a doença, vai vir a solidão, vai vir a frieza, e se não tiver lenha guardada, você não vai ter força para ir buscar lenha, não vai ter força para buscar lenha, e quanto mais você busca a lenha, mais tem fogo. Se você faz, realmente, voltando para a história do meu tio, o churrasco lá, se você coloca um monte de carvão, você vai manter aquele carvão por um bom tempo. Se você não cuidar, se você não mexer, vai consumir tudo. E em algum momento você vai ter que encher de novo de carvão. Mas aí você vai ter que dar um jeito de acender de novo o fogo, porque o fogo apagou. Ficou só pecado, ficou só coisa ruim. Moiou. Então assim, feche seus olhos de coração. Desliga o celular, abandona o celular. Feche seus olhos. Servos, todos, feche seus olhos. Silencie um pouco. Feche seus olhos. Desde já eu peço para que Deus desacelere um pouco essa sua mente aí, seu coração. Desacelera, porque às vezes a gente fica tão acelerado que a gente não consegue fechar os olhos, não consegue calmar o coração. Feche seus olhos, fica tranquilos. Irmãos, não deixe que esse seu fogo se apague. Deus está procurando pessoas que estão dispostas.
mas pessoas que escutam o que Ele tem a dizer. Se for preciso, pare com o excesso de atividades. Pare com o excesso de redes sociais. Pare com o excesso de mentiras. Diminua um pouco o passo. A pressa, vocês já escutaram, certeza que vocês já escutaram isso. A pressa é inimiga da perfeição. E a perfeição é Deus. Eu olhando desse lado não dá, por isso que muitas vezes o projeto não se cumpre, o plano não se cumpre, a palavra não chega, o milagre não é alcançado pela a pressa. Que você consiga descansar no Senhor. E nesse descanso é onde que vai habitar esse fogo eterno. Fogo eterno. Fique um tempo quieto. Quieto. Em nome de Jesus, reacenda em nós o teu fogo, Senhor. Reacenda, Senhor Jesus. Se eu estiver vivendo, se alguém aqui estiver vivendo em algum lugar onde só tem fogo estranho, Senhor Jesus, tire essa pessoa de lá. Se essa pessoa só está nesse ambiente agitado, corrido, tire essa pessoa de lá. Tire, Senhor Jesus, essas pessoas que estão aí num ambiente, ali na tua mente, só de ansiedade, pressa, eu quero. Calma. Calma. Desacelere. E quando você desacelera, se você quiser, lógico, vai falando para o Senhor, Senhor Jesus, reacenda esse fogo. Aumenta esse fogo. Cuida desse fogo. Me ajude a alimentar esse fogo. Lança, Senhor Jesus, fogo sobre a minha casa. Fogo sobre a minha vida. Lança, Senhor Jesus, o teu amor sobre mim. Sem medo nenhum, fala, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Senhor Jesus, que o Espírito que habita em nós, que o vosso corpo, que o vosso sangue, que a Tua misericórdia, faça presença aqui nesse lugar. Que os Teus anjos se movam. Se movam nesse lugar, todos os anjos. Sim, Deus, cheire isso. Vai já sentindo, vai abrindo o seu coração. Você vai entendendo que sem mesmo uma música para a gente cantar, apenas com o teu desejo de sentir, de se entregar, você já pode ser alcançada, seja alcançada. Em nome de Jesus, que o amor te toque agora. É com você que o Senhor está falando. Quando Ele te olha, quando Ele direciona o olhar para você, você vai ter a certeza, através da tua disponibilidade, do teu querer. Senhor Jesus, reaviva em nós o teu amor, reacenda a chama, faça com que no nosso meio dons sejam entregues, dons sejam desbloqueados,
dons sejam aumentados, lapidados, pelo teu amor, Senhor Jesus, pelo teu poder. Jovem, não tenha medo de ser santo. Não tenha medo. Repetindo as palavras que os papas muitas vezes falam: o mal não prevalecerá sobre a tua vida. E eu, como um jovem, sem medo nenhum, Senhor Jesus, hoje em dia, sem medo nenhum de me entregar por inteiro a Ti, Senhor. Me usa, Deus. Se você tem coragem, fala para isso, fala isso para Ele: Senhor Jesus, eu como um jovem, sem medo nenhum, me usa. Me usa, Deus. Me usa. Te amo, Senhor Jesus. Que você vai entregando teu coração, vai adorando o Senhor, vai pedindo a presença dEle nesse lugar. Vai pedindo a presença dEle nesse lugar. Não importa se quem está sentado, quem está de pé, quem quer ficar de joelho, não importa. Abra seu coração e viva um momento. Viva um momento. Se entregue, deixa o amor de Deus te alcançar.